Fala pessoal, tá galerinha do mal, mentira, só tem gente fofa nesse curso. Só gente fofa. Seus lindos, se a última aula traumatizou vocês, eu vou dar um abraço. Um abraço bem fofo, bem gostoso, bem apertado. E vou pedir para vocês calma, tranquilidade, que nós vamos fazer muitos exercíciozinhos lindos. Um material que já deve estar com vocês. Plum, declarações, tabela, estrutura primitiva, exercícios. Certo? Este é o exercício aqui, é o 6exe. Vamos colocar ele aonde? Na SE38. Será enviado? Cadê? SE38, pá, o meu ID é 02. Vamos dar um create. Exercícios. Declaração. Estrutura. Tabela. Não tem jeito. É só colocando a mão na massa aqui. Vocês vão pirar o cabeção. Então, no documento, olha que legal. Eu coloquei aqui 10 exercícios que são absurdamente essenciais para vocês. Eu vou fazer 2 exercícios deles, mostrando qual é a dinâmica da parada, e vocês vão meter bala, certo? Primeiro exercício. Criar uma estrutura que represente os dias da semana, com data begin off e com types begin off. Legal? Este exercício será feito no vídeo. Vou voltar aqui. Então, como criamos uma estrutura com data begin off? Data begin off, GW de global structure, dia, semana. Ou vocês podem colocar dias da semana. É sempre bom curtir a variável. Quanto mais informação ela te passar, muito melhor vai ser para você relembrar o próprio código e deixar ele mais degustável para o próximo ABAP fofo que for mexer no seu programinha. Então vamos lá aqui, ó, data, end of, GW, dias da semana. Legal. E vamos declarar aqui dias da semana. Segunda, type, segunda. Eu não sei o que tipo de informação a gente pode colocar, mas vamos colocar uma informação genérica. Afinal, no exercício não está dizendo exatamente o tipo de dados que deveria ser o dia da semana. Então vamos colocar type C, tamanho 10. Terça, type C, length. Quarta, type C, length 10. Tcharam! Olha que legal. Criamos uma estrutura com base no data begin of do dia da semana. Que lindinho. E agora vamos criar com base no type begins of. Types begin of ty, dias da semana. Eu dei um Ctrl D aqui para duplicar, coloquei int. E olha que legal. Eu vou copiar aqui o miolo, vou colocar aqui types. Olha que rápido. Legal. Criei uma estrutura com base no types begin of, dia da semana. Legal? Qual que é a diferença daqui? Este cara eu já posso usar no código, porque quando ele passar aqui, ele vai criar uma variável efetiva no código. Este aqui é um modelo. Eu não faço nada no meu código com esse cara, a não ser criar outras variáveis com referência. Legal? Como essa variável aqui, essa estrutura já está criada, se eu quiser criar uma outra estrutura com
com base nela ou uma tabela com base nela, eu teria que usar o like. E aqui só o types. Então vamos criar duas tabelas. O exercício não pedia isso, mas já vou aproveitar. Vou criar uma tabela com referência a essa estrutura e uma outra com referência a este modelo de dados. Data, global table, dias da semana, type standard table, like standard table of w dias da semana. E agora eu vou criar uma tabelinha, global table y, só para indicar que eu criei essa tabela com referência a um types, dias da semana, type standard table of ty, dias da semana. Essas tabelas são idênticas, mas uma eu criei com like a partir de uma estrutura e a outra eu criei com type a partir de um modelo de dados. Certo? Eu poderia colocar headerline nas duas, apenas adicionando o if headerline. Aqui e aqui, o if headerline. Certo? Mas aqui também não é o caso. Vamos para outro exercício, e aí eu deixo tudo com vocês. Vamos voltar aqui. Vamos pegar, por exemplo, o exercício 5. Criar uma tabelinha com as colunas nome, sobrenome e telefone, sem headerline, a partir do data begin off. E depois, o 6 é o mesmo exercício, só que com headerline. Legal? Então vamos pegar esses 5 aqui e já fazer uma coletânea de possibilidades que os demais exercícios acabam caindo na mesma condição. Então vamos lá. Vamos criar essa estruturazinha aqui com data begin off e headerline. Legal. Exercício 05. Data begin off GW. Vamos chamar essa estrutura de cadastro. Bem original. Data end of cadastro. E aqui dentro vamos colocar os campos nome, type C length 40, sobrenome, type C length 40, telefone, type N length 10. Por que N? Porque só pode números aqui. Ou se você encontrar alguma letra aqui, você tem que sair correndo. Porque é obra do capiroto, mano. Olha que bacaninha. Fizemos a nossa estrutura. Agora vamos fazer a nossa tabela a partir dele. Data, global table, cadastro, like, standard table, of GW, cadastro. Caramba, mas ele queria com headerline. Exato. Aqui nós temos duas formas de criar essa tabelinha com headerline. A forma mais bacana que essa aqui, o if headerline. Mas tem uma outra forma de criar. Se eu copiasse essa estrutura aqui, por exemplo, isso aqui tem muito no código standard mais antigo. Vou colocar T. Eu vou mudar aqui o cadastro, vou colocar cadastro 2 aqui, porque senão ele vai me barrar com essa mesma variável que eu coloquei aqui. Eu coloco occurs 0. Então, olha que interessante. Eu criei uma tabela com uma declaração parecida com uma estrutura, certo? Mas só o fato de eu colocar o occurs 0, ele vira uma tabela. Importante. Se eu colocar digamos, o occurs 0 aqui, mesmo que esteja GW, isso aqui passa a ser uma tabela. Entende? Eu posso colocar aqui abobrinha da vovó é uma tabela. O nome da variável, ela tanto faz. A gente só coloca esse tipo de padrão para a gente conseguir, no meio da codificação, saber o que é esse objeto. Senão a gente vai ficar perdido e toda hora vai ter que
ir até a declaração para entender. E a gente perde muito tempo com isso, confusão e gera muitos erros. Então o nome é só para a gente não se perder, certo? Então essas são as duas formas de criar uma tabelinha com headerline, a partir do data BeginOf. Legal? O que ele pede mais? Preencher 5 registros nela. Vamos preencher. Deixa eu apagar essa parte aqui para não confundir. Vou pegar a estrutura campo, nome, Chuchuzeco. Plateuminto, Chuchuzeco Plateuminto. E mais um aqui. Telefone. Preenchi a estrutura. Agora eu preciso colocar essa estrutura, esses dados, que é essa linha, na tabela. Então, append to tabela. Legal? Eu vou colocar 5 registros. Do 5 times. And do. Feito. Vamos ver o que ele pede mais. No quarto registro, limpar o número de telefone da tabela interna. Maravilha. Então, no quarto registro, vamos limpar, ou seja, ele quer uma alteração em um campo de uma linha da tabela. Então, a primeira coisa que a gente precisa colocar é pegar essa linha, colocar em uma estrutura, alterar e voltar. Para isso, vamos ponteirar ela, lendo o registro read table, global table, cadastro. Como ela não tem, ela tem headerline. Como ela tem headerline, eu não preciso colocar into structure. Só esse argumento aqui já vai fazer o compilador saber que ela tem uma headerline e vai colocar no headerline dela, index 4. Vamos modificar o telefone. Ah, não, peraí. Esse cara aqui sem headerline. Peraí. Deixa eu tirar o headerline. Ele não tem headerline. Se ele não tem headerline, tem que colocar na estrutura. Into GW cadastro index 4. Agora eu vou modificar o telefone. Vou colocar ele igual espaço aqui em branco. Ele vai modificar. E agora eu vou fazer essa modificação ser revertida internamente na tabela. Modify global table cadastro from estrutura index 4. Legal? Feito isso, alteramos os dados lá. Vou colocar um breakpoint aqui e vamos debugar, porque debugar é viver. Vou colocar aqui nesse do aqui, processar. Então, nossa tabelinha aqui não tem nenhum registro. Vou dando F5 aqui, ó, vai appendando. 3, 4, 5. Vou colocar um breakpoint aqui. Olha que interessante. Ele vai ler para mim e vai colocar a linha 4 dentro desta estrutura. Ela tem um telefone, eu vou passar em branco para ela, vai mudar aqui para branco, certo? Como é type N, ele fica 000 no tamanho da variável. E vai dar um modify. Vamos ver esse modify de perto. Ó, o quarto. Plim. Ah, que fofuca. Vou dar um voltar aqui e feito. É isso que pede o exercício. Certo? Vão com calma, fazendo devagarzinho. Vai dar tudo certo. Nós fizemos isso aqui sem o headerline. Vamos aproveitar e fazer com o headerline? Com o headerline, em vez de você usar a estrutura, você vai usar apenas a tabela campo. Certo? Da mesma forma que fizemos... Eu vou fazer aqui rapidinho, só para vocês não se perderem. Eu vou criar uma outra tabela aqui.
colocar HL de headerline. E aqui no final eu vou colocar with headerline. Certo? Olha como é que eu faria. Da mesma forma que eu appendei aqui a estrutura na tabela, eu vou aproveitar esse loop aqui para colocar os nossos dados aqui. E vou aproveitar esse carinha aqui também, ó. Ctrl C, Ctrl V. E vou substituir por essa tabelinha. Então, olha que legal. Ele não ficou mais estrutura nome, estrutura campo. Ele ficou tabela campo. Ele já vai colocar na estrutura que está vinculada com esse objeto. Append. Então, olha que bacana, fica bem visível. Em vez de eu ter que appendar uma estrutura na tabela, como ele já tem uma tabela interna, uma estrutura vinculada, que é o headerline, eu só preciso dar um append. Ele já vai colocando nessa tabela com headerline. Como é que eu faria aqui para modificar ele? Read table, global table, index 4. Perceba que eu não estou mexendo com estrutura, eu não estou pedindo para ele colocar em uma estrutura. Ele vai colocar direto ali. A gente vai modificar. Feito. Então, ele vai ler a tabela, index 4, vai colocar na estrutura que está vinculada a ela, vai limpar o campo dessa estrutura e vai devolver para a tabela interna. Legal? Eu estou insistindo bastante porque isso precisa ficar extremamente claro. Essa é a parte mais complicada que eu acredito do ABAP. Entender como esses dados vão para a tabela interna, como a gente modifica, porque o resto vocês vão ver que vai ser tranquilo. Legal? Então aqui temos 10 exercícios para serem feitos e depois no final desse submódulo vocês vão mandar para mim, eu vou avaliar e estando tudo certinho, bola para frente. Legal, pessoal? Espero que tenham gostado. Vai valer muito a pena, vocês vão ficar muito bons nisso. E é isso aí. Dúvidas e sugestões, mandem comentários com carinho, que a gente vai sempre avaliar de uma forma bem fofa. Legal? Um abraço e até a próxima!